Olá, muito boa tarde, bem-vindos de novo. Espero que tenham desfrutado do almoço e que tenham dado para descontrair e visitar as lojas desta cidade do zero. Bem, voltamos aqui para continuar com mais uma tarde cheia de perguntas e com mais dois oradores. Nós vamos ter agora uma apresentação do Tiago Moraes, que vai responder à pergunta que já estivemos a questionar de manhã: qual é realmente a melhor alimentação para proteger o ambiente? Será que devemos ser vegetarianos? Não. Veganos? Não. Seguir uma dieta mediterrânica? Pronto, aqui com o Tiago que vamos dar resposta a esta pergunta. Para quem não conhece, o Tiago é investigador júnior do Maretec e a sua área de investigação foca-se no desenvolvimento de ferramentas para a avaliação ambiental de sistemas agrícolas. Trabalha diferentes sistemas de produção e estuda o efeito de diferentes alternativas de dieta humana. Investiga também o desenvolvimento de ferramentas que combinam detecção remota com aprendizagens automática para o apoio à gestão agrícola. Tiago, queremos saber tudo. Queres vir aqui? Ok. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por terem vindo. São bastantes, está uma casa cheia. Como a Laura disse, eu sou o Tiago Moraes, sou investigador do Instituto Superior Técnico, do Martec, e muita da minha investigação e das coisas que eu investigo é relacionadas então com a dieta e com as diferentes procuras que nós temos ou podemos fazer em relação a este tema que cada vez mais é importante e cada vez mais é falado na sociedade, e ainda bem. Então, para começar, isto já é um tema bastante conhecido e sabemos que a nossa população tem vindo a aumentar nas últimas décadas e vai continuar a aumentar no futuro. E isso é um problema ou um desafio muito significativo, como alimentar esta gente toda, não é? Porque não queremos que pessoas passem fome ou que sejam subnutridas. E isso traz-nos então novos desafios porque o nosso planeta, a área que nós temos disponível, não vai crescer, vai continuar sempre a mesma, e nós temos que usar essa área melhor para produzir melhor comida, melhores alimentos para uma população maior. Temos depois também problemas da disponibilidade dos recursos que podemos usar, nomeadamente a utilização de nutrientes para o crescimento dos alimentos que nós consumimos, e depois associado tanto ao uso da área para a produção agrícola e à disponibilidade ao uso dos recursos, temos o impacto ambiental que a produção faz no ambiente e de que forma é que nós podemos controlar ou minimizar esses impactos. Então, para alavancar estes problemas de uma forma integrada e sustentável, precisamos de novas ideias para enfrentar estes desafios. E uma delas, que tem sido abordada muito na nossa sociedade, é precisamente a alteração da dieta, e nomeadamente a eliminação ou redução dos produtos alimentares vindos dos animais na nossa dieta. Temos vários artigos na nossa comunicação social, nas redes sociais, etc., sobre alternativas. Talvez a mais comum é a dieta vegana ou vegan, onde não temos por completo a presença de produtos de origem animal, nem mesmo leite, queijo, etc. Existe também uma grande foco na dieta vegetariana, onde aí alguns dos produtos de origem animal existem e são consumidos, como o leite, o queijo, os ovos, etc. Mas também, ao mesmo tempo, para além da alteração das dietas, tem vindo a ser abordada na nossa comunicação social e na investigação científica novos métodos de produzir os nossos alimentos, passando da produção convencional, utilizando fertilizantes sintéticos, que normalmente têm muitos impactos ambientais, e passando essa produção para a produção biológica, que normalmente tem um impacto ambiental muito mais reduzido, onde não existe a utilização destes fertilizantes sintéticos, que são produzidos em grandes fábricas. E então, resumindo ou contemplando isto tudo, se nós tivermos então dois pratos de comida e do lado esquerdo temos aqui um bife de carne, um bife de vaca com uma salada, etc. E do lado esquerdo temos um prato vegano com tofu. Qual destes é que acham que tem, à partida, um impacto menor? Em termos de gases de efeito de estufa, com as alterações climáticas associadas? O da esquerda ou da direita? O da direita tem mais impactos e o da esquerda menos? Ok, boa. É isso mesmo. O da esquerda tem impactos muito superiores, em média, em relação ao prato vegano.
E a grande razão disso é precisamente os produtos de origem animal, porque, como também já é conhecido, os produtos de origem animal têm normalmente impactos muito superiores às suas alternativas. E é aí que eu me vou focar hoje aqui na minha apresentação. Só fazendo um enquadramento, que às vezes esta parte também é um bocadinho enganadora. Os animais são responsáveis por um grande impacto, não pela parte que eles produzem aqui através do rabinho, que é os puns, digamos assim, mas sim pelos arrotos que eles dão quando se alimentam, porque eles alimentam-se e fazem a digestão no rumen através de processos um bocadinho diferentes daqueles que acontecem no nosso corpo, e nesse processo os arrotos produzem uma grande quantidade de metano, que é um gás com efeito de estufa, que influencia as alterações climáticas, muito superior, um efeito muito superior ao dióxido de carbono que estamos normalmente habituados a ouvir. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, não vale a pena. Pronto, então temos o problema da fermentação entérica, dos gases que os animais produzem quando estão em crescimento e em produção. Mas depois temos também outros problemas, que é os resíduos que eles produzem, os estrumes que eles produzem têm impactos associados e a gestão desses resíduos também tem impactos associados. E ainda os impactos indiretos. E aqui impactos indiretos, muitos de vocês têm ouvido também na comunicação social falar da desflorestação da Amazónia para a produção de pastos ou para a produção de soja, etc. E muitos desses impactos são devidos à produção animal. Então, se nós olharmos este resultado, este gráfico que eu tenho aqui, se calhar vocês não conseguem ver tão bem, é o resultado de uma compilação de estudos que fizeram um impacto ambiental de diferentes produtos alimentares, desde carne, queijo, café, óleo de palma, ovos, arroz, tudo é o estudo mais compreensivo que nós temos nesta área. E se nós olharmos aqui para a primeira barrinha, temos então bife, que é carne de vaca, e tem um impacto muito superior a todos os outros, mesmo outros tipos de carne. E isto acontece precisamente por causa da fermentação entérica, que vem aqui destas emissões ao nível da farm, da exploração agrícola, mas também das emissões ao nível dos concentrados e dos alimentos que são dados aos animais, e ainda das alterações do uso do solo, como por exemplo a deflorestação associada à produção destes alimentos. Mas se olharmos então aqui para a distribuição de valores, ou seja, produzir carne de vaca em Portugal é completamente diferente de produzir carne de vaca, por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Irlanda, na Índia. É completamente diferente e por isso mesmo temos uma gama de variação muito significativa aqui nos impactos ambientais que a produção de carne pode ter. E se nós compararmos, por exemplo, e aqui é que se torna um bocadinho mais interessante, se nós compararmos, por exemplo, a melhor produção de carne com menores impactos ambientais por unidade de carne, ou unidade de proteína, neste caso, que é para ser comparável, com o pior tofu que se pode encontrar na literatura, conseguimos perceber que então ainda conseguimos ter produção de carne com impactos inferiores à produção de tofu. Mas a verdade é que, na média, a produção de carne tem bastante impactos superiores à produção de tofu. Mas isto mostra-nos o quê? Que nem sempre mudar ou reduzir ou eliminar por completo a carne da nossa alimentação pode significar uma redução dos impactos associados. E aqui temos os resultados depois já de um artigo que nós fizemos lá no Instituto Superior Técnico, em colaboração com os nossos colegas austríacos, em que comparámos então diferentes dietas. Diferentes dietas, temos a dieta business as usual, aqui BAU, que é a dieta atual que nós temos, com o consumo atual de carne e de produtos animais. Temos depois uma dieta onde estes produtos são reduzidos, mas não eliminados. E depois temos as dietas vegetarianas, a ovo, ovo-lacto e lacto. E finalmente a dieta vegana. E depois temos então os diferentes tipos de produção. Temos aqui em baixo a produção biológica, onde não temos então os fertilizantes sintéticos, e em cima a produção convencional que utiliza estes fertilizantes sintéticos. Ok, então, mas vamos focar então primeiro aqui na produção biológica, que é uma das alternativas que tem vindo a ser sugerida para reduzir os impactos da nossa alimentação. E se nós olharmos para aqui, temos aqui um grave problema difícil de resolver, que é, nesta produção, eliminando os fertilizantes sintéticos, os fertilizantes que vêm das fábricas, nós não temos azoto
disponível, que é o nutriente principal para o crescimento dos alimentos que nós consumimos, para produzir alimento para a população mundial toda no ano 2050, que foi o horizonte que nós consideramos. O que é muito desencorajador ou limitador desta abordagem. Mas enganem-se que a produção convencional também não é boa, porque tem então os gases de efeito de estufa associados à produção dos fertilizantes e mesmo de outras emissões associadas também então às dietas com produtos alimentares. Mas podemos também perceber que, alterando a dieta e passando de uma dieta atual com carne e produtos animais para dietas vegetarianas, com menos produtos animais, conseguimos logo algumas reduções significativas, por exemplo, nos gases de efeito de estufa da nossa dieta. E quase chegamos, por exemplo, aqui ao nível da dieta vegana. Mas este gráfico e estes resultados mostraram-nos, então, que temos aqui um problema, porque nenhuma das soluções que normalmente é estudada consegue ser boa em todas as vertentes. Há sempre algum aspecto em que há alguma limitação para alguma das abordagens. Pronto, e depois o vegan tem os problemas da intensificação. Então, para isso, nós estudámos medidas ou estratégias que são normalmente aplicadas e estudadas como boas para melhorar ou de reduzir o impacto dos nossos sistemas agrícolas. E as primeiras foram, então, as medidas agroecológicas, que são não mais do que melhorar a eficiência dos nossos sistemas de produção. Nós, para produzir, imaginem, 1 kg de arroz, precisamos de X quilos de fertilizante, precisamos de Y litros de água, etc, etc. Mas se nós conseguirmos melhorar a eficiência dos nossos sistemas, reduzir os inputs necessários, conseguimos produzir mais, tendo um menor impacto. E, na verdade, é o que estas medidas da agroecologia tendem a fazer. Mas isto pode ser, por exemplo, para produzir arroz, mas também pode ser para produzir carne, para produzir leite. Noutras, depois, que também são já muito conhecidas e que nós tendemos a fazer também em nossa casa, que é reduzir os resíduos que nós produzimos, os restos alimentares que não utilizamos, ou simplesmente a reutilização ou reciclagem de nutrientes. Por exemplo, os resíduos que nós produzimos em casa, que vêm dos produtos alimentares, podem ser reutilizados como fertilizante, evitando então utilizar, por exemplo, fertilizantes sintéticos que têm maiores impactos associados. E, finalmente, temos então as medidas de descarbonização da nossa economia, que, neste caso, na verdade, não é mais do que produzir fertilizantes sintéticos, mas em vez de usarmos carvão ou gás natural, que normalmente é utilizado, passamos a utilizar energias renováveis com impacto marginal ou quase nulo. E olhando para os resultados de aplicar estas medidas todas, para as diferentes dietas e diferentes sistemas de produção, percebemos que, onde existe aqui neste gráfico de bolinhas, vemos aqui uma grande redução, ou seja, a baseline sem estas medidas é aqui a bolinha laranja e com o verde é aplicando estas medidas. Conseguimos reduções muito significativas no impacto das nossas dietas, quer nas dietas com carne e com produtos animais, mas também nas dietas vegana e vegetariana. E, curiosamente, são as dietas vegetarianas que conseguem reduzir mais os impactos da nossa dieta, curiosamente, onde existe algum tipo de produtos animais. Porque os animais depois também são importantes para fazer recircular e fazer reciclagem de nutrientes, porque os animais consomem alimentos que nós não conseguimos consumir, por exemplo, pastagens e forragens que nós não conseguimos digerir, e eles conseguem e digerem para nós e, ao mesmo tempo, produzem alimento, carne, leite, queijo, etc., e produzem também fertilizantes. E com isto vou finalizar a minha apresentação e eu queria só elencar estes principais pontos, que não existe uma solução ótima para todos os problemas. Isto vai, para resolvermos ou para minimizarmos o impacto da nossa dieta ou da nossa alimentação, vão ser precisas múltiplas medidas. Simplesmente mudar a nossa dieta não garante que reduzamos significativamente o impacto associado. E também que tirar simplesmente os produtos animais da nossa dieta pode não ser ou pode não significar que estamos a minimizar o potencial máximo da redução que conseguimos atingir. E pronto, com isto acaba a minha apresentação e fico agora disponível para as vossas questões. Obrigada. Espero não ter demorado demasiado. Obrigada, Tiago. Como sabem, temos aqui o nosso dado. Caso tenha alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer, o Tiago? Eu tenho alguma, mas não sei se querem que comece eu ou por aí. Vamos lá ver se eu consigo.
Pronto, falo. Alô? Consegue ouvir? Falou aí que a produção de carne, principalmente de vaca, mas não falou nas outras, por exemplo, das aves, dos suínos e disso. Para além disso, falou também que a carne de vaca não é produzida de igual modo em todo o mundo. E, por exemplo, em Portugal, parece-me a mim, porque não percebo muito do assunto, que de alguma forma é agradável de ver, ou seja, os animais andam à solta, limpam os matos, fazem aquele estrumo que falou. Pronto. E a minha pergunta é, porquê é que fala só na carne de vaca e não nas outras? E depois também há outra coisa que lhe queria perguntar. Fala-se muito na soja. A soja de facto é um problema ou não é um problema? Duas questões então. Sim. Ok. Em relação à primeira, eu foquei-me mais na carne de vaca porque na verdade é aquela que tem impactos maiores por unidade de proteína, e eu falo sempre em unidade de proteína porque não vale a pena comparar um quilograma de carne com um quilograma de tofu, porque depois tem conteúdos diferentes de proteína e o nosso corpo utiliza essa proteína para torná-la, para fornecer energia. E lá está, eu foquei-me mais na carne de vaca porque é de facto o produto animal que tem impactos maiores. Mas é verdade que existem outros impactos e outros problemas associados, por exemplo, à carne de porco e aos monogástricos de galináceos. Isto porquê? Porque, e vou de encontro à segunda parte da primeira questão da produção de carne em Portugal, da produção de carne de vaca em Portugal. Porque os monogástricos, que são a carne de porco e os galináceos, não podem ou não consomem, não digerem tão bem pastagens e forragens que os bovinos consomem. Ou seja, comem grãos, como grão de milho, grão de trigo, etc. Que são alimentos que nós poderíamos consumir. E nesse sentido eles competem também com alimentos que os humanos podem consumir diretamente, que os bovinos não competem tanto. Mas, ao mesmo tempo, eles são mais eficientes a converter esse alimento que digerem em produto alimentar para nós, do que em comparação com os bovinos. Em relação à segunda parte, então, da primeira questão da produção animal em Portugal, é verdade que a produção de carne e produção animal em Portugal, nomeadamente os bovinos, acontece muito ao ar livre e em pastagens, por exemplo, no Alentejo, com o sistema de montado associado, temos belíssimas paisagens com sobreiros, azinheiras, etc., onde temos os animais em pastoreio. E eu não quero dizer que essa produção é sempre melhor do que a produção convencional, onde temos os animais sabelados, mas, em termos de gases de efeito de estufa. Mas tem isso garantidamente benefícios noutras áreas do nosso ambiente, nomeadamente a biodiversidade. A produção extensiva, que é a produção de carne de bovinos, por exemplo, em pastagens como o montado, tem impactos positivos, ou seja, beneficia a biodiversidade do sistema, do montado. E faz precisamente aquilo que o senhor disse, peço desculpa, não sei o seu nome, de gestão do sistema. Ou seja, eles controlam matos, controlam matos e infestantes, etc. E ao fazer esse controle, evitam, por exemplo, os problemas dos fogos. Que é uma imagem curiosa, só uma à parte, que é a maior percentagem de fogos que nós temos no nosso país é precisamente no norte, que é onde não existe tanta produção animal. Se é relacionada com a produção animal ou não, não sei. Mas não deixa de ser curioso que no Alentejo, onde são as temperaturas mais altas e as precipitações mais baixas, é onde existem depois menos incêndios do que no norte. Mas é só uma curiosidade. Em relação à segunda, espero ter respondido à primeira questão convenientemente. Senão, depois pode voltar a questionar. Em relação à segunda, a soja é um problema grave. Ou melhor, pode ser grave ou não. Mas é grave quando está associada à deflorestação ou desflorestação, como acontece muitas vezes na Amazónia, mas existem outros sítios, como na Indonésia, na Índia, etc., que se desmata florestas com grande valor para a produção de soja. Mas, se nós conseguirmos, ou se a produção de soja que nós utilizamos, tanto na nossa alimentação de humanos ou na alimentação dos animais, for de produções sustentáveis, como cada vez há mais, e há cada vez mais incentivos para isso, acaba por ser benéfico, porque é um alimento super rico em proteína, tanto para nós como para os animais, se assumirmos que a produção animal vai continuar. Posso? Por mim? Obrigada. Pronto.
Mais alguma questão, uma pergunta? Por aqui? Eu? Desculpa. Pronto, eu falei na vaca porque vocês normalmente quando mostram os slides, quase sempre é as vacas que lá estão e nos outros animais. E por isso é que puxei por aí a conversa. Mas o que eu queria perguntar é que não percebi muito bem, estava-me a dizer que as aves são mais rentáveis em termos de produção de proteínas do que a vaca, é isso? Não. Ou ao contrário? Sim, são as aves e os porcos, ou seja, os monogástricos, que não têm um rumen, ou seja, não fazem uma fermentação entérica, têm um sistema digestivo mais semelhante ao nosso, são mais eficientes. Ou seja, por unidade de alimento que eles consomem, produzem mais produto para nós. Mas eles depois competem connosco em termos de alimento, porque eles comem o mesmo tipo de alimento que nós e que os bovinos não comem. Não concordo consigo. Porque consegue-se alimentar aves sem dar um grão de semente. É verdade. Há exemplos disso. O que acontece na realidade é que a maior parte dos galináceos e dos... Produções industriais, é isso que estás a falar? Exatamente, e são usados grãos. Pronto, ok. Pronto. Mas é verdade, mas conseguimos alimentar tanto galináceos sem grãos, mas também os bovinos, e muito mais facilmente os bovinos são alimentados sem grãos do que os galináceos. Obrigado. Para onde é que vai o nosso dado agora? Por aqui? Olha, tem que lançar bem forte. Para onde? Oi, boa. É aqui? Aqui? Ok. Então, a minha pergunta, na verdade, é relacionada também com a soja, porque o Tiago disse que, devido à deflorestação, é cada vez mais associada a uma coisa não sustentável. Mas imaginemos que, pronto, neste momento, corrija-me se estiver errada, mas a grande parte da desflorestação é para alimentar os animais, correto? Então, imaginando que seria feita essa desflorestação apenas para alimentar humanos, seria sustentável ou não? É uma dúvida que eu tenho. Não sei. Ok. Em termos de gases de efeito de estufa, desflorestar é sempre muito pior do que outra coisa qualquer. Porque estamos a tirar carbono que foi sequestrado nas árvores e no solo e que é libertado para a nossa atmosfera quando se faz o desmate dessas florestas. Em relação à desflorestação mundial, é verdade que existe uma grande parte que é por origem animal, para produzir animais, mas existe outra grande parte, agora proporções, eu não me comprometo com proporções, que é associada à produção de soja e de óleo de palma, etc., para a nossa alimentação direta, sem que passe para os animais. Mas que ambos são um problema, é verdade. A questão é, nós conseguimos produzir soja e óleo de palma, que são normalmente associados a grandes desflorestações, sem que ela aconteça. Nós conseguimos produzir estes alimentos em sistemas onde temos, por exemplo, a floresta e a produção no mesmo local. Ou utilizar simplesmente locais onde já não existe floresta. E usamos só a quantidade que temos disponível daqueles locais para produzir os nossos alimentos. Isso seria o melhor, ou seja, produzir a soja, o óleo de palma que nós consumimos, sem que, se fosse preciso, fazer desflorestação. E isso seria o melhor, evidentemente. E acho que é isso. Não sei se respondi bem às duas questões. Sim. Obrigada. Obrigada. Por aqui, olha, podes lançar o dado ali atrás? Boa. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu tenho aqui uma pergunta mais relativamente com a dieta mediterrânea, porque eu queria saber, e não percebi bem durante a apresentação, se este estudo foi comparado com a dieta mediterrânea, ou o que nós chamamos de mediterrânica, que é o nosso padrão de consumo atual, que está longe da dieta mediterrânea que era do tempo dos nossos avós. E há muitos estudos já que dizem que a dieta mediterrânica de hoje em dia já não tem nada a ver, nem devia ter sequer este nome, porque um bifinho que devia ser pequenino para uma dose diária recomendada, hoje em dia é servido nos restaurantes numa tábua de madeira toda cortada e, portanto, nem sequer, é muito mais do que aquilo que nós devíamos consumir. Portanto, eu queria saber se esta dieta mediterrânea, aqui na definição do slide, é o padrão de consumo atual ou se é o padrão que devíamos estar a ter face a todo este... Ou seja, o que eu já ouvi muitas vezes nas notícias é que a dieta mediterrânea de facto boa, mas não é o padrão de consumo que temos hoje. É provavelmente aquilo que devia ser há 50, 60 anos atrás. Sim, é claríssimo. Ou seja, todos os países ocidentais, Portugal, Espanha, Itália, etc., os países mediterrâneos, que
são considerados ser uma dieta mediterrânica, neste momento consomem mais carne do que deveriam consumir. Mas isto é verdade para a dieta mediterrânica, como para a dieta nórdica, como para a dieta dos Estados Unidos da América, do Canadá. Acho que não há nenhuma estatística que mostre que nenhum país desenvolvido, digamos do Ocidente, consuma os níveis de produtos alimentares que deveria, recomendados. Todos eles consomem mais produtos de carne, de animal, do que os níveis recomendados. E isso é particularmente verdade na dieta mediterrânica. E o problema da dieta mediterrânica antiga é que estava associada a níveis de pobreza muito altos das pessoas. E que, com o aumento do poder económico, as estatísticas mostram que a população, as pessoas tendem a consumir mais carne, porque é um alimento que produz mais energia do que outros, quando não existe esse mesmo produto. E isso é visível, por exemplo, nas previsões que a FAO faz para os países da África subsaariana, para o futuro, em que eles assumem sempre que o consumo de carne vai sempre aumentar para esses países, porque são países onde existe um déficit de alimento. E é muito mais fácil nesses locais suprir esse déficit com produtos animais. Mas voltando à dieta mediterrânica. É verdade que a dieta mediterrânica que temos hoje não é a dieta mediterrânica que é a dieta mediterrânica boa, digamos assim. Onde, de facto, temos um consumo de produtos animais muito inferior à dieta, por exemplo, nórdica ou dos Estados Unidos da América, etc. Certo, pronto, mas era isso que eu queria só ver esclarecido, é se este estudo que estão a fazer no Instituto Superior Técnico tem a ver com os níveis recomendados que deveríamos estar a ter ou face à situação atual. Sim, ou seja, a dieta atual é em relação aos níveis atuais. Nós depois temos uma dieta alternativa que nos slides era a que se chamava Reduced Meat, Okay. em que os produtos animais são reduzidos ao nível recomendado pelas entidades europeias e mundiais, em que existe, por exemplo, no consumo de carne de vaca na Europa Ocidental, há uma redução de cerca de 30%, que ainda assim é uma redução bastante significativa. Ok, obrigado. Obrigada. Só complementando, ou seja, só fazendo essa redução da dieta atual para a recomendada, já é possível fazer uma redução significativa dos impactos associados à nossa dieta. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu queria só deixar aqui também um bocadinho para discutir. Eu acho que nós, hoje em dia, falamos muito mais daquilo que nós temos de restringir e o nosso cérebro não está muito programado para ouvir o não. Então, eu acho que se nós falarmos de uma forma mais positiva e tentarmos mostrar às pessoas o que é que elas podem incluir mais, talvez tenhamos mais sucesso nesta mudança. E eu queria trazer para aqui o tema das leguminosas, porque a nossa roda da alimentação mediterrânica diz-nos que nós devemos comer cerca de 75% de alimentos de origem vegetal. As leguminosas estão, portanto, indicadas para ser consumidas diariamente e na casa dos portugueses há muita gente que come leguminosas, se calhar uma vez por semana, se tanto. E as leguminosas, para além de serem nutricionalmente muito interessantes, também têm aqui uma ajuda muito grande em termos dos fertilizantes, porque as leguminosas ajudam a fixar o azoto da atmosfera nos solos e, portanto, ajuda a reduzir aquele problema que estava a falar ainda há bocado. Portanto, eu acho que é um tema engraçado de se discutir. Obrigada. Garantidamente. De facto, eu não mencionei as leguminosas na minha apresentação, mas as leguminosas têm conteúdos de proteína, que é o principal objetivo de consumir leguminosas, muito interessante, sempre inferiores à carne, evidentemente, mas que são um belo substituto e que, de facto, na nossa dieta mediterrânica, por exemplo, antigamente se consumia muito mais essas leguminosas do que atualmente. E há cada vez mais, se calhar é uma impressão minha, mas cada vez menos as leguminosas são uma substituição da carne, mas sim um complemento à carne. E que tem um problema, ou seja, a dobrar, porque para além de estamos a consumir carne, depois estamos a consumir leguminosas, que é mais proteína e que o nosso corpo, se calhar, não vai digerir toda. Mas as leguminosas têm esse lado bom de ter bastante proteína e depois têm então o facto de fixarem azoto no solo. E são fundamentais, nomeadamente, para a produção biológica. Para a produção biológica, onde não temos os fertilizantes sintéticos, a fixação de azoto das leguminosas, imaginem,
num ciclo vegetativo de 1 ano, em que temos 4 meses de milho, por exemplo, depois temos 2 meses de uma leguminosa, que pode nem sequer ser consumida pelo homem, mas que só pelo facto de estar a ser produzida naqueles 2 meses vai fixar azoto no solo, que depois vai estar disponível para a cultura a seguir, que pode ser milho, ou pode ser trigo, ou outra coisa qualquer. E só o facto de estar aqueles meses, a fixação biológica de azoto das leguminosas, já é um benefício associado e que mais facilmente evita a utilização de fertilizantes sintéticos. Mas, por exemplo, se juntarmos esse facto, aquela leguminosa ser consumida por bovinos, por exemplo, que produzem grandes quantidades de estrume, e esse estrume, em vez de ser perdido em lixiviação ou em pastagens, etc., se for recolhido e aplicado no solo agrícola utilizado para produzir milho, arroz, etc., é um grande contributo, então, ainda maior para evitar a utilização de fertilizantes sintéticos. E isto lá está. Por um lado, temos a fixação biológica das leguminosas, na produção biológica, mas a produção biológica sem estes estrumes e esta reciclagem, digamos, dos nutrientes que vêm dos animais, torna-se muito mais difícil de a fazer. Ou seja, com os animais é muito mais fácil fazer a produção biológica do que sem ela. E não deixa de ser engraçado, se nós olharmos para a literatura e as pessoas que trabalham e avaliam a produção biológica, são muito poucas aquelas que defendem a produção biológica sem a utilização de estrumes. Mas depois, ao mesmo tempo, se formos olhar para a literatura em que faz a avaliação de dietas, muitas vezes a dieta vegana ou vegan, onde não há produção animal, aparece como sendo a melhor solução. Por isso é sempre muito difícil concordar estas duas áreas, ou seja, de um lado temos a procura, que somos nós, as pessoas que fazem, que é, ok, vamos escolher então não consumir carne ou não consumir leite, queijo, etc., que é uma ajuda, mas ao mesmo tempo temos o lado da oferta, onde se calhar temos menos poder, ou seja, a agricultura não somos nós, se calhar no nosso dia-a-dia conseguimos controlar tanto que práticas é que estão a ser utilizadas para produzir os nossos alimentos. Por isso é sempre muito difícil combinar estas duas coisas, mas eu acho que com por exemplo, debates destes e cada vez mais na comunicação social se debater, acho que se mostra e é possível chegarmos a um ponto de equilíbrio, em que temos o melhor de todas as soluções. E se calhar isso não quer dizer que todas as pessoas vão ser vegetarianas ou vegan, porque acho que também não podemos obrigar as pessoas a ser vegetarianas ou vegan. Mas se conseguirmos reduzir o número de pessoas que comem carne ou essas mesmas reduzir a quantidade de carne que consomem, e ao mesmo tempo nós impulsionarmos medidas que podem ser políticas, que os nossos políticos defendam, por exemplo, políticas que ajudem as melhores práticas, a aplicação das melhores práticas de produção, em vez de serem, por exemplo, produções super intensivas em que estamos a fazer um impacto ambiental tão grande que não compensa aquilo que nós tiramos depois da terra. Se houver medidas que promovam as melhores práticas, se calhar pode ser mais significativo do que simplesmente tirar os produtos animais da nossa dieta. Por isso, eu gosto sempre de dizer, e vou só acabar esta intervenção, com estes temas das dietas e de como é que os nossos alimentos são produzidos, mais do que tudo dependem de nós. Não estes exercícios académicos que nós fazemos são muito interessantes e mostram os resultados e depois mostramos o que é bom, o que é mau, mas muitas vezes depois nós não conseguimos dizer, porque na verdade não existe um caso que seja bom em todos os parâmetros, em todos os espectros que nós analisamos. Por isso, depois passa por exemplo, para mim que estou aqui a falar hoje, e colegas meus que o fazem a mesma coisa, mostrar às pessoas que, ok, temos que ser mais conscientes nas decisões que tomamos quando vamos ao supermercado, temos que ser mais conscientes, se calhar, nos políticos onde votamos e como votamos, porque são depois essas medidas que trazem realmente para o caminho certo da sustentabilidade da nossa alimentação. E não tanto um académico que está sentado no técnico o dia todo e que depois faz uns artigos e faz estas investigações e depois acaba aí. Não chega a ninguém o trabalho que essa pessoa fez, mesmo que possa ser muito interessante. Por isso, lá está, estas coisas não dependem só dos outros, dependem de nós e da interpretação que nós fazemos dos resultados que saem, por exemplo, destes estudos. Obrigada. E este comentário lembrou-me para outra reflexão, porque de facto eu tenho a sensação muitas vezes que às vezes parece como que a responsabilidade fica do consumidor, não?
Dicen, olha, vocês têm que consumir de forma responsável, de forma sustentável. E é verdade que aqui na apresentação do Tiago falamos mais no sentido da origem dos alimentos, não animal ou vegetal. Mas depois há um conjunto de coisas a nível de transporte dos alimentos ou das embalagens, etc. Mas depois nós, como consumidores, vamos a um supermercado e pronto, dicen, compren produtos sustentáveis, X, Y, mas depois nós encontramos desta forma. Non até falábamos os de mañá sobre a pesca sustentável e o pescado sustentável, mas depois temos só X especies no supermercado, na lota teremos moita máis variedade de especies, até se falaran de 200 especies de peixe que son pescadas en Portugal, mas depois nun supermercado encontras 4, 5, 6 variedades diferentes, non é? Então aí fica un conflito que é como, ok, estás me a dizer unha coisa, mas depois está a ser difícil implementalo, non é? E pronto, foi aqui só esta reflexão. Não, mas é completamente pertinente, porque lá está, é a ligação entre as nossas escolhas que fazemos no dia-a-dia e depois a realidade que acontece no sítio, no local onde os alimentos foram produzidos. Porque muitas vezes nós chegamos ao supermercado, ok, temos origem convencional, que nem sequer diz nada, e depois temos alimento de origem biológica. Mas aquela produção biológica até pode nem ser a mais eficiente de todas em comparação com o convencional. Mas se nós tivermos, por exemplo, políticas generalizadas, como a Europa cada vez mais está a caminhar nesse sentido, em que promove a origem sustentável dos alimentos, facilita-nos também a nossa escolha, porque nós, se as leis e as medidas que os nossos governos implementarem tornarem todos os alimentos mais sustentáveis, nós quando chegamos ao supermercado já sabemos, ok, todas estas são mais ou menos sustentáveis, porque já alguém fez essa implementação por trás por nós. E facilita-nos nós depois a escolha, porque, ok, já sei que estes são todos sustentáveis, estes se calhar não têm um selo ou um label, um rótulo que apoia, que tem essas medidas. Mas lá está, é muito importante as medidas que estão por trás que nos ajudam, nós consumidores, que muitas vezes é muito mais difícil nós no supermercado fazermos essa escolha. Então, achas que haverá aqui no futuro, poderemos ir ao supermercado e estarmos com a mente descansada e dizer, ok, o que eu escolher aqui é sustentável? É difícil. Vai ser difícil. Desafiante, não é difícil. É desafiante, exatamente, é desafiante. Mas eu acho que estamos a caminhar nesse sentido. E eu acho que cada vez mais existe preocupação com a origem dos nossos alimentos. Não só se é de origem biológica ou não, mas também que tipo de agricultura biológica é feita, que tipo de agricultura convencional é feita. Porque ambas podem ser boas, ambas podem ser más. Mas lá está, se houver uma escolha por trás de nós que nos facilite essa escolha, é muito melhor. Se não, vai ser muito mais difícil para nós sozinhos fazer essa escolha. Mas se nós nas nossas escolhas políticas e do dia-a-dia promovermos entidades que façam esse screening, digamos, por nós, pode nos tornar muito mais fácil a nossa vida. Eu gostava de acreditar que, por exemplo, até 2030, que é agora o horizonte do Green Deal, estas coisas fossem implementadas. Infelizmente já vamos em 2022 e a implementação dessas medidas não foi muito significativa. Temos uma pergunta aqui. Olha, atrás de ti. A minha questão é de que forma é que a Academia pode trabalhar, por exemplo, com grandes empresas, porque o mundo corporativo tem, na verdade, um grande impacto e se calhar são os primeiros que, se começarem a mudar, começa a afetar também as políticas, porque é mais difícil às vezes mexer nas políticas e ir aos políticos. E de que forma é que vocês conseguem trabalhar com o mundo das empresas e tentar implementar isso? É uma ótima questão. É uma ótima questão porque, na verdade, nós temos estado a tentar trabalhar com algumas empresas. É assim, eu vou cometer em confidência de dizer alguns nomes de empresas, porque são aquelas com as quais nós temos trabalhado no técnico e numa empresa que faz este tipo de avaliações, que é parceira do técnico. E temos, por exemplo, trabalhado com a Terra Nostra. O leite da Terra Nostra, aquele de pastagens, o leite de vacas felizes. Fomos nós, em parceria com uma empresa, uma spin-off do técnico, fizemos a avaliação ambiental desse produto, de leite de vacas felizes, em que a Terra Nostra criou, basicamente, umas diretrizes de como é que deve ser feita a produção de leite para cumprir os objetivos que eles têm. E é, por exemplo, nomeadamente, ter os animais sempre em pastoreio,
que os animais consumam uma grande quantidade de pastagem e não consumam concentrados que são importados e que podem ter impactos ambientais associados muito altos. E a verdade é que nós, ao fazermos esse estudo, conseguimos concluir que não é por acaso. Nós sabíamos já à partida que aquelas medidas iam ser benéficas. Mas, comparando com a literatura da produção de leite na Europa e no mundo, aquela produção tinha impactos muito inferiores à produção média europeia, por exemplo. E estamos a falar que aquele leite tinha uma pegada carbónica de 0,8 kg de CO2 equivalente, ou de CO2, por quilo de leite, ou litro de leite, que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, por cada litro de leite que nós consumimos, estamos a emitir 0,8 kg de CO2. Enquanto que a média europeia é 1,2 kg de CO2 por quilo de leite. Logo aí reduzimos quase um quarto do impacto. E isso foi um estudo que nós fizemos para a Terra Nostra. Ao mesmo tempo, temos também trabalhado com a Jerónimo Martins, e a Jerónimo Martins é a proprietária do Pingo Doce, em que eles têm produções próprias de bovinos. E nós temos trabalhado com eles, particularmente em bovinos, e na sustentabilidade e na melhoria dos sistemas de produção que eles têm. E nesse sentido nós temos também feito a avaliação ambiental das explorações que eles têm e que na verdade aí já é mais ou menos a mesma coisa da média europeia, porque apesar de tudo eles têm produções muito intensivas. Mas estamos a trabalhar com eles na perspectiva de implementar, lá está, estas medidas de agroecologia, de reduzir ou melhorar a eficiência da produção de carne e dos alimentos que eles fazem para alimentar os animais. Também as medidas de economia circular, que essas são as que se calhar são mais conhecidas, como por exemplo a reciclagem dos nutrientes, como eu referi, por exemplo as camas dos animais, que são basicamente palhas e estrumes, serem utilizadas depois para fertilizar os solos. É um exemplo claro de fazer a reciclagem de nutrientes que pode ser implementada. E lá está, estes são os exemplos com quem nós temos trabalhado. E as próprias empresas, lá está, estão também focadas na sustentabilidade. Mas eu acho que elas também percebem cada vez mais que as pessoas têm interesse nesses tópicos e que procuram cada vez mais produtos que sejam mais sustentáveis. E as marcas e as empresas vão também atrás. Por isso, lá está. Acho que se a população e a procura destas ideias e a discussão destas ideias aumentar, vai pressionar num bom sentido da palavra também as empresas. E há empresas que estão cada vez mais receptivas a isso, o que é bom. É bom que estas grandes empresas estejam receptivas a isso. Porque com as grandes empresas vêm as pequenas. Porque se a Jerónimo Martins depois for comprar carne, em vez de... Porque eles não produzem toda a carne que vendem nos supermercados nas explorações deles. Mas se eles disserem, a partir de hoje só comprarmos carne que respeite estas normas, isto vai fazer com que os pequenos produtores sigam essas normas. Porque a Jerónimo Martins, como é uma empresa tão grande, vai sempre precisar de comprar carne. E os produtores pequenos vão sempre precisar de vender essa carne. Por isso, se os grandes compradores de produto implementarem essas regras, os pequeninos vão atrás. E assim sendo, cada vez mais a produção será sustentável. Obrigada. Obrigada. Acho que tempo para mais uma questão, se não... Claro. Não há sistema que aguente. Isso por um lado. E gostava também de comentar a dieta mediterrânica. Eu tenho 75 anos e, portanto, já conheço a dieta mediterrânica há 75 anos. E o que nós comíamos antes, nos dias de festa, é o que comemos hoje no dia a dia. Portanto, as leguminosas que aquela senhora falou, era uma alimentação quase diária. E a carne era na Páscoa, no Natal, uma festa qualquer. Não era o dia a dia que hoje se faz. Eu acho que há aqui duas coisas, que é o consumidor tem que perceber a força que tem e dizer no supermercado que uvas em agosto não compre. Ou peras em dezembro igual. Ou alfaces no verão. Porque não são produtos da época. E, portanto, nós agora somos satisfeitos o ano inteiro com os produtos todos,
quando eles não se criam o ano inteiro. Há aqui qualquer coisa que está errado. Portanto, nós nem sequer conseguimos ter a sensação de desejar um produto, porque ele está sempre disponível a toda a hora. Eu lembrava só aqui um caso, que é o caso das nésperas, que só existe uma vez por ano. Não adianta, é só naquela altura e acabou. Não, é verdade. A sazonalidade dos produtos foi completamente posta de parte e que tem graves problemas em termos de sustentabilidade dos nossos sistemas agrícolas. Mas nós podíamos falar desses, podíamos falar, por exemplo, depois dos produtos locais, que não têm as distâncias de transporte, etc. Há inúmeras vertentes das quais eu não falei aqui que podem contribuir positivamente para reduzirmos o impacto da nossa alimentação. E depois lá está o caso da dieta mediterrânica e do consumo de carne. Eu quero frisar aqui, eu consumo carne, tento cada vez mais consumir menos carne. Mas os níveis atuais de consumo de carne em Portugal são muito mais altos do que aquilo que deveriam ser e poderiam ser. Mas também não quer dizer que, a partir de hoje, ninguém deva consumir carne ou consumir produtos de origem animal. Temos é que ser responsáveis de que origem, de onde é que esses produtos vêm, como é que foram produzidos. Porque isso pode ter um impacto, ou pode reduzir o impacto da nossa alimentação, tanto ou mais do que simplesmente eliminar esses produtos da nossa alimentação. Obrigada. Pronto. Nós temos a sorte de poder comer 3 veces por día, até moito máis, e é unha acción que desenvolvemos todos os días e já viram o impacto que pode chegar a ter e mudando, não é, alguns padrões, algumas acções, algumas escolhas, podemos ter um impacto muito positivo, pelo menos não ter um impacto negativo. Já falamos que é importante de comprar local, diverso, e agora referiram sazonal, que eu acho que é super importante. E pronto, e se calhar repensar esta dieta mediterrânica e voltar a perguntar aos nosos pais, aos nosos avós, como é que era realmente para voltar para ela. Tiago, muito obrigada. Aprendimos imenso. E obrigado a todos pelas perguntas. Bem, não sei que horas são. 10 minutinhos. Voltamos daqui a 10 minutos, às 4. Vamos ter aqui uma última apresentação da tarde sobre, deixem-me aqui vir, sobre os desafios da sustentabilidade no setor alimentar e vamos focar no café, na produção do café. Até já.